Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Panorama da Cidade. Terça-feira, você já sabe, aqui no canal Panorama da Cidade nós temos um programa novo e sempre com novidades, sempre com informações, orientações. Hoje, um programa especial, nós vamos falar sobre energia, a energia para carros elétricos. Como é que está isso no seu condomínio? Como é que funciona? Qual é o sistema? Tem muita pergunta, muita dúvida que a gente vai tirar nesse programa de hoje. Nós estamos recebendo aqui André Palaoro. Ele é integrador aqui de Joinville da Power Care Energia. Power Care Energia. Tudo bem, André? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui justamente para passar um pouquinho de informações nessa nova era da mobilidade, que isso já é uma realidade e tem muitas dúvidas que as pessoas têm. O André é engenheiro eletricista, né? E ele veio dar algumas dicas aí, orientações importantes. Tem muita gente comprando carro elétrico e também tem que tomar cuidado para colocar na tomada. Não é qualquer tomada, certo, André? Perfeito. Existem várias normas, diretrizes que devem ser seguidas, tanto da parte de instalações elétricas e também com sistemas de prevenção contra incêndios. Então tem que ter alguns cuidados para não ter alguns problemas maiores futuros. Esses problemas aí seria incêndio. Princípios de incêndios, com certeza. E eu coloco uma questão que geralmente um princípio de incêndio ele não é elaborado, não é através do carro, e sim através das más instalações, infelizmente. As más instalações. Se não tiver um técnico, um especialista, como diz, quer pagar barato, quer fazer, eu mesmo faço, não faz. O barato sai caro. Então existem profissionais de engenharia que vão fazer todo um estudo, buscar todo um entendimento em cada edificação. Hoje existem edifícios que já são construídos, edifícios que estão sendo projetados e muitos deles não têm infraestrutura para mobilidade elétrica. Então é justamente esse nosso desafio demonstrar o que deve ser feito de forma correta. Legal. Falando em desafio, você trouxe aí algumas imagens, a gente quer compartilhar isso aí com os nossos telespectadores. O pessoal pode compartilhar. Christian Ferreira está lá no Master, está. Vamos ali, ó. A era da mobilidade elétrica. Fala um pouquinho para nós, André. Muito bem. Como a gente pode ter o nosso veículo na nossa casa e ter de uma forma segura, tá? Então, acho que é importante trazer esse contexto para o nosso público e estou aqui justamente para isso. Falando um pouquinho de mim, então, sou engenheiro eletricista, como você já falou, a minha empresa é Engie Engenharia, sou integrador da PowerCare, é uma empresa que vem trazer um planejamento e gestão de energia, dando toda uma assessoria técnica voltada para os empreendimentos. Hoje, em especial, o nosso foco principal aqui em Joinville é condomínios, seja Uhum. residenciais, seja condomínios também comerciais ou ambos. Vamos olhar. Eu gostaria de fazer uma rápida aqui reflexão. Cidades inteligentes. Então, Vamos hoje olhar. nós vivemos em cidades inteligentes, cidades 4.0. E a mobilidade elétrica faz parte disso e também muitos outros sistemas e infraestruturas. E chama atenção que tudo isso é necessário energia elétrica. Então, a energia hoje, nós temos que saber cuidar de como nós utilizamos ela no dia a dia. E principalmente, voltada à área de mobilidade, tem todos os cuidados que a gente já colocou. Vamos olhar. Então, aqui um Uhum. rápido exemplo: Uau. tem a parte de micromobilidade, que são pequenos veículos de deslocamento, que a gente já encontra isso no dia a dia na rua. Uhum. Também hoje nós temos os veículos elétricos, sejam eles 100% elétricos ou também híbridos, mas que vão precisar de um sistema de carregamento, um sistema de carregamento adequado e principalmente nas instalações, seja numa casa, seja num edifício, e aí vem os desafios. Então, um panorama. Hoje no Brasil, nós estamos chegando mais de meio milhão de veículos elétricos e híbridos em 2025. Puxa. E a tendência é cada vez mais aumentar, porque vai se tornar em 2030, a previsão é igualar o número de carros a combustão. Então, é uma realidade já essa grande quantidade de veículos. Aqui em Santa Olha só. Catarina, olha que bacana. Florianópolis, nós temos a grande quantidade de veículos, 4.004 veículos. E Joinville?
Joinville 1.695, isso em 2024. E como é que está hoje em 2025? Joinville hoje, 3.128 veículos, crescimento de 85%. Puxa vida. Então, Vamos olhar. como que hoje os condomínios, os prédios, as edificações estão se preparando para essa tendência? Esse novo desafio que são as cidades inteligentes, e vem justamente o veículo elétrico para nos proporcionar mais qualidade em deslocamento, em economia, na parte de sustentabilidade, na parte de meio ambiente. Então, o que nós estamos fazendo? Seja eu profissional, você na parte de comunicação, o síndico lá que trabalha no dia a dia com os seus moradores, provendo soluções. Então, nós estamos justamente aqui para trabalhar de forma colaborativa. Muito bem. E quais são os riscos e desafios? O que está em jogo? Então, a infraestrutura inadequada. Então, tem que ter muito cuidado com a contratação de profissionais, saber seguir os requisitos normativos para você não acabar fazendo algo que acabe dando um prejuízo, riscos de incêndios e prejuízos financeiros, seja num veículo, seja na parte de uma estrutura física, e também tem a questão da parte pessoal, porque quando na nossa casa nós estamos querendo viver de forma bem, qualidade de vida, seja num apartamento, eu vou dormir, eu quero ter garantia, tranquilidade. E o carro carregando, será que ele está nas boas condições de infraestrutura elétrica? Entendeu? Então, os impactos que isso acaba tendo é na parte jurídica. Então, um síndico, um administrador, se ele tomar ações que não siga a legislação e chega a acontecer alguma situação, algum imprevisto, alguém vai pagar por isso. Nós também, como profissional de engenharia, se nós não tomarmos as medidas corretas, seguir as diretrizes, as normas, nós vamos acabar sendo responsáveis por algum risco que aconteça. Vamos olhar. E eu chamo a atenção, Tiago, como que nós podemos resolver isso? Então, a PowerCare, ela vem trazendo justamente um planejamento. Entendendo toda a infraestrutura de uma edificação, nós vamos lá, fizemos uma visita técnica, fizemos um diagnóstico, entendemos a necessidade de cada edificação, se vai ser colocado carregadores em cada vaga de condomínio, se vai ser colocado um carregador de forma rotativa, se tem disponibilidade de energia naquela edificação. Então, toda essa infraestrutura é importante nós entendermos, fazermos um planejamento e, em cima da infraestrutura existente, aí fazer toda essa gestão energética, buscando as soluções que atendam cada empreendimento. E essa infraestrutura elétrica, para atender um veículo elétrico, ele acaba sendo uma carga bem significativa. Então, toda a parte de infraestrutura elétrica, ela tem que estar adequada, ela tem que estar segura, ela tem que estar conforme e eficiente. E aí que entra a proposta da PowerCare de fazer toda uma inspeção e dar todo um atendimento anual em relação a essa infraestrutura, na parte de manutenção e inspeções. Então, foi desenvolvido um sistema de gestão de energia justamente para estar monitorando todas as cargas elétricas, o comportamento, essas cargas elas têm que estar equilibradas. E quando eu tenho um edifício, um carregador elétrico, é uma carga. Daqui a pouco eu tenho 5, daqui a pouco eu tenho 10. Certo. E como é que tem que estar o equilíbrio dessas cargas? Alguém tem que estar olhando para isso. Então, essa é a nossa proposta. Não adianta só fazer a instalação de um carregador se não estiver tendo todo um cuidado, todo um zelo. E aí nós usamos tecnologia. De que forma? Usando telemetria, tendo monitoramento a todo momento das cargas lá do condomínio, usando um equipamento que ele é o imagiador acústico. Através de som nós conseguimos definir alguns potenciais problemas e trabalhar com manutenção preventiva. E uma câmera termográfica. Através de uma foto eu tiro uma identificação visual térmica para ver se tem um aquecimento, tem um futuro problema naquele dispositivo elétrico, eletrônico, e aí a gente trabalha muito nessa questão de prevenção. Vamos olhar. E quais são os benefícios? Benefícios a longo prazo. Eficiência com a economia, valorização do imóvel. Tiago, você sabia que
em média, um apartamento que tem uma infraestrutura de carregadores veiculares, a valorização fica em torno de 12%? Poxa, 12? 12%. Então faz todo sentido o imóvel, o administrador, os moradores começar a olhar isso de uma forma que é buscar a melhor solução e que também você possa ter uma valorização do teu imóvel. E Vamos com olhar. relação à segurança, Quando, confiabilidade, quando você vai perguntar, quando você vai comprar um apartamento, a primeira pergunta que se faz hoje em dia é: tem tomada especial para o meu carro elétrico? esse- Senão, ele quer ter comodidade, ele quer ter um carro elétrico, né? E aí ele precisa de tomadas especiais, instalações seguras. Então, a perfeito. primeira pergunta que se faz antes de comprar hoje, né, há uns, vamos contar, há 5 anos para agora, é alguma coisa nesse sentido. As pessoas querem comodidade com o carro, mas também querem segurança, né? Per- Querem, Perfeito. Buscando, muitas pessoas vão comprar porque se deslocam muito e querem economia com o seu veículo. claro. E quando compram o veículo, acabam tendo um transtorno, se não olhar todos esses detalhes na hora de começar a carregar. Se ele comprar um apartamento e não tiver instalação, ele vai ter que carregar na concessionária, vai ter que carregar na Expoville, ele vai ter que carregar em algum lugar que tenha essa base estruturada para fazer essa conexão, né? Exatamente. Então, hoje existem carregadores que são carregadores portáteis, que através de uma tomada você carrega, mas tem uma certa demora em Uhum. relação a isso. Nos edifícios, existem umas diretrizes em relação aos sistemas preventivos do Corpo de Bombeiros, que isso está sendo estudado agora, no final de 2025, vai provavelmente ter alguma orientação, mas, enfim, os carregadores portáteis estarão sendo proibidos de ser utilizados. Então, é um detalhe que as pessoas têm que ter esse cuidado. Você não pode também usar qualquer tomada no condomínio. Ah, exato. Como é que você vai quantificar, monetizar isso aí em relação ao custo dessa energia? Então, tem toda a regra dentro do condomínio, tem que ser feito toda uma assembleia, tem que ser entendido o que é possível fazer, e esse é o nosso papel, justamente de fazer toda a orientação técnica correta para as pessoas terem esses sistemas. Eu imagino eu comprar um carro, colocar na tomada e todos os condôminos pagarem por aquela energia. Vamos olhar. Pode acontecer, não é o correto. E o problema é quando você começa a colocar o carregador em sistemas que não são apropriados, Uhum. existe uma certa capacidade na edificação do edifício, seja Uhum. ele novo ou antigo. Sim, E aí essas cargas, como eu falei, são cargas claro. críticas que consomem um determinado energia, daqui a pouco começa a derrubar o disjuntor da edificação. Claro. E aí gera um problema. Então é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos fazer toda uma análise técnica para evitar esses transtornos. Você, como um integrador aqui em Joinville, né, cuidando também de condomínios, que tem muito condomínio que tem querendo instalar essas informações, né? Você faz visita, como é que acontece o teu trabalho? Você vai em loco ver, como é que... Eu quero saber do teu trabalho, né? Como é que funciona? Perfeito. Justamente essa situação acontece em todos os edifícios e a dúvida ocorre, e o nosso trabalho é justamente fazer a parte de orientação técnica. Uhum. Hoje nós estamos fazendo visitas técnicas, como a PowerCare é recente aqui em Joinville, nós estamos fazendo uma promoção de visitas técnicas sem custo, Opa! justamente para mostrar para as pessoas, entender a infraestrutura e apresentar uma proposta técnica justamente para ter a solução mais ideal, mais adequada. Então, esse é o Uhum. nosso papel. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato. Nós vamos estar disponibilizando o Instagram, o telefone, para justamente a gente fazer essa visita e entender a infraestrutura da edificação e poder achar uma solução. Uhum. Eu consigo marcar alguma coisa contigo pelo WhatsApp? Consegue, com certeza. Como é que é o teu WhatsApp? 47 Ó, 9 eu vou anotar aqui também, ó. 47. 9 Hum. 9 99754 Uhum. 4200. Uhum. Então ficou 47 9 97 54 4200. 4200. Muito Aí bem. manda uma mensagem assim: eu tenho interesse em uma visita técnica para a parte de mobilidade elétrica. E aí Uhum. nós vamos entrar em contato e justamente vamos fazer uma visita. Demora em torno de 1 hora, mas é o suficiente para nós termos o entendimento da infraestrutura
e aí poder passar um diagnóstico. Uhum. Aí a próxima etapa, um orçamento, depois a execução e depois a segurança daquele equipamento seguro, habilitado por um especialista, um engenheiro, eletricista, né, que possa responder por aquilo. Perfeito, é bem nessa linha e como eu falei, é importante ter uma assembleia, dentro da assembleia eles terem entendimento do que eles gostariam em relação aos moradores, o que eles vão, se já existem carros elétricos, daqui a 2 anos, 5 anos, quem tem interesse em adquirir um carro elétrico e para nós podermos justamente fazer um planejamento mais assertivo em relação a cada necessidade de Uhum. cada empreendimento. Para a gente finalizar, nós temos ali, né, as adequações, todas aquelas ABNT aí que tem que seguir, certo, André? Perfeito, e então nós não podemos esquecer que tem normas específicas para a parte de instalações elétricas, agora já existem normas específicas para sistemas de carregamentos de veículos elétricos. Muitas pessoas acabam adquirindo um veículo elétrico, eu instalei na minha casa, eu sei porque eu chamei o eletricista, mas muitas vezes essas pessoas ela não têm o entendimento do que deve ser feito, quais Uhum. são os componentes, os requisitos, entendeu? Então tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. E aqui o passo a passo. Então, você já mencionou alguns itens, então é a avaliação técnica inicial que nós nos propomos justamente a fazer esse estudo, elaborar uma assessoria técnica e jurídica, nós damos todas as orientações em relação ao que o condomínio deve fazer uma assembleia técnica, fazer uma assembleia e justamente ter o entendimento em relação à edificação. Aí começa a parte do planejamento, fazer um projeto, desenvolver conforme a necessidade, dar assessoria depois com relação aos orçamentos e tanto a parte de compra de material, a parte de contratação, para aprovação junto a essa assembleia, e aí para começar, sim, executar a obra, fazer as instalações, e em cima disso o nosso trabalho não é somente elaborar todo esse planejamento de projeto, mas sim fazer os testes após sendo instalados, dar o treinamento lá para a edificação em relação aos moradores, fazer a atualização da pólice de seguro, fazer toda essa orientação que é muito pertinente em relação ao edifício e buscar as regulamentações internas de como utilizar esses sistemas e sempre levar em consideração a continuidade, a manutenção, fazer as inspeções e a gestão contínua. E essa é a nossa proposta. Vamos Muito bem. Aí, hoje, como eu comentei, existem diretrizes. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele colocou alguns pontos importantes que estão sendo analisados em relação a cada estado. E eu chamo a atenção, pontos de desligamento de emergência, proteção e sinalização, sistemas de detecção de incêndio, tudo isso vai ter que estar funcionando da melhor forma. Chuveiros automáticos, os chamados sprinklers e as instalações elétricas seguras. Uhum. Isso tudo é voltado a edificações já existentes. E aí o futuro é elétrico, e aí a gente sempre coloca, vamos construí-lo de forma junto? Então, estamos aqui justamente para trabalhar, propor soluções e que faça sentido a essa nova era. Legal, muito bem. Poxa, que conhecimento, que experiência você compartilhar essas informações aí, que é perigo, né? Energia é perigo, então tem que ter um especialista, tem que ter, né, uma pessoa habilitada para fazer esse tipo de instalação, né, André? Maravilha. É isso aí. Agradeço pela oportunidade e ficamos à disposição. Muito obrigado. Poxa, valeu por você compartilhar aí com o nosso público essas informações aí. Muito bem. Obrigado. Um grande abraço. Nós vamos ficando por aqui em mais este podcast. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.